Muito bem, as empresas, via de regra, têm líderes que comandam pessoas. E os assuntos são diversos numa grande empresa ou numa pequena empresa, Marçal. Hoje é diferente. Como é que era o tratamento de um líder, por exemplo, em relação ao passado? É muito diferente. O líder do passado, ele era bastante focado nos processos, ele estava bastante preocupado com as metas. Não que hoje o líder não esteja e não deva estar preocupado com as metas. Porém, mais do que preocupação com as metas, o líder deste momento, o líder contemporâneo, ele precisa estar preocupado com as pessoas. Os processos são importantes, eles fazem a máquina andar, mas a máquina só anda quando as pessoas estão dispostas a andar com ela. Então, mais do que cumprir metas, o líder contemporâneo precisa estar ligado em pessoas. E por que isso mudou? Por que com o passar do tempo mudou o foco? Bom, ninguém mais trabalha hoje numa empresa, Fabretti, pensando apenas em entregar resultado. As pessoas trabalham por satisfação. Ninguém vai realizar uma atividade hoje se não entender por que está realizando aquilo e o quanto aquilo é importante para a vida dela. Por isso mudou. Porque antes as pessoas faziam, se a gente olhar o filme Tempos Modernos, mostra muito isso. A ação do colaborador, a ação do famoso empregado, contínua. Ele fazia sem pensar o que estava fazendo. Hoje não. Hoje ele quer ter sentido no que ele faz. A pessoa precisa comprar a ideia do que ela produz na empresa. Por isso mudou. Porque o líder não pode mais ficar focado na sequência das atividades, mas sim como essas atividades estão sendo feitas e como a pessoa que faz essa atividade está satisfeita na empresa. E que interferência o líder tem em relação aos seus trabalhadores nesse novo formato de trabalho deste tempo moderno? Mais do que se preocupar com os processos, ele agora precisa se preocupar com a vida das pessoas. Porque nós passamos 80% das nossas vidas dentro do ambiente de trabalho. E o líder que está focado nas pessoas, ele vai não apenas ensinar o seu grupo, como vai também ajudar o grupo a crescer como pessoa, como pessoas. Dentro da empresa, além de realizar as tarefas, as pessoas não estão conseguindo chegar na empresa e deixar os problemas em casa. Então o líder novo é o líder moderno que envolve-se na vida das pessoas não com fofocas, não é isso. Eu estou dizendo que se envolve na vida das pessoas de uma maneira diferente, de uma maneira com que as pessoas se sintam integradas com esse líder. E quando elas têm algum problema, elas até compartilham com o líder e o líder ajuda a resolver. Mais do que tudo que o líder faz, ele precisa entender de gente. Saber por que naquele dia o colaborador não está produzindo bem. E perguntar, olha, Fabretti, você está bem hoje? O que está acontecendo? Precisa da minha ajuda? Colocar-se à disposição. Porque as pessoas hoje, nem sempre elas querem as suas soluções como líder. Elas esperam no mínimo que você as ouça. E quando você ouve, você cria uma relação e essa relação é positiva para o trabalho. Marçal, e a relação fora do trabalho, já na vida pessoal, na vida particular do trabalhador, o líder deve interferir também ou ele deve só interferir quando for chamado? Olha, eu digo o seguinte, ele precisa medir, ele tem que ter o time. Tem pessoas que são extremamente fechadas e elas não vão querer discutir os problemas particulares com o líder. Mas há pessoas que esperam do líder essa decisão, que esperam o apoio do líder. Eu digo o seguinte, meça. Veja se você tem espaço para falar com o seu liderado. Se você tem este espaço para falar com ele, você pode ajudá-lo como pessoa. Se você tiver uma pessoa feliz, essa pessoa vai render muito mais no trabalho. Se a pessoa está bem no casamento, está bem espiritualmente, se a pessoa está bem em outras áreas da vida, quando ela entra na empresa é só uma sequência. Ela não vai chegar na empresa e falar, não, agora eu vou trabalhar mal-humorado porque aqui é duro o trabalho. Não, ela vai trabalhar feliz porque ela faz isso sempre. E nós temos o telespectador que nas ruas fez uma pergunta para Marçal Siqueira. Vamos acompanhar. Marçal, meu nome é Fábio. Liderança é um papel ou um cargo? Fábio, liderança é um papel. Por quê? Quando é cargo, eu assumo e começo apenas a gerenciar o que está acontecendo. Um papel, eu tenho a liderança como uma missão de vida. Eu sei que vou fazer a diferença na vida das pessoas. Eu tenho um tema ou um lema na minha vida que é passar pela vida das pessoas e fazê-las melhor. Esse é um tema interessante para o líder pensar. Por que não passar pela vida das pessoas e fazê-las melhor? Você, como líder, tem essa responsabilidade. Por isso não é cargo. É um papel que você exerce.
e por exercer um papel que pode transformar a vida das pessoas, você precisa ter a responsabilidade com essas pessoas, não só profissionalmente, mas quando elas permitirem até pessoalmente. Marcelo, mas tem alguns líderes que são centralizadores. E aí como que eles devem, como que o funcionário deve proceder em relação a esse assunto? Tem espaço para esse tipo de líder ainda, aquele que centraliza tudo? Bom, primeiro ponto, tem espaço para esse líder centralizador sim, na fila da agência do desemprego, da agência de emprego. Por quê? Porque não dá mais para o líder tocar uma empresa ou os processos sozinho. Ele precisa das pessoas. Então o líder centralizador, ele vai perdendo espaço e vai para a fila do desemprego, porque não tem espaço para líder centralizador mais. Pode ter em algumas empresas, porém tem muita empresa evoluindo e com a evolução das empresas o líder também precisa evoluir. Você me perguntou como uma pessoa vai ter que lidar com o líder centralizador. Tem que começar a encostar no líder e falar assim, olha, quer a minha ajuda? Estou à sua disposição, posso alavancar essas informações, posso buscar outras informações, posso ajudá-lo na tomada de decisão. Esteja perto do seu líder, não como uma ameaça, mas como alguém que ele se sinta à vontade na hora que ele precisar compartilhar de decisões que precisa tomar. Muito bem, agora o Marcelo Siqueira vai falar sobre os 3 principais pontos deste tema de hoje. Vamos lá então. Primeiro ponto, líderes precisam ficar atentos às mudanças. Os líderes precisam olhar para o mercado, olhar para as organizações e entender que as organizações mudam. E ele não pode ficar de fora dessas mudanças, senão vai para a fila do desemprego. Ponto número 2. Líderes inteligentes administram pessoas e não processos. Tudo acontece na empresa por meio das pessoas. Se o líder ficar mais do que 50% do seu tempo somente ligado nos processos, ele esquece das pessoas. E é por meio das pessoas que os resultados vão acontecer. Ponto número 3. Líderes devem exercer o ofício por missão, amar o que fazem, para que assim eles possam dar resultados para si e para as empresas. É isso. Um bom final de semana a todos e até sexta-feira que vem, voltando a falar de liderança.